Você sabe o quão grande é o maior formigueiro do mundo? Em 2012, cientistas descobriram a entrada de um formigueiro na região amazônica do Brasil. Este é um ninho abandonado de formigas cortadeiras. A entrada é apenas a ponta do iceberg de um formigueiro gigante. Para descobrir o tamanho deste formigueiro, os cientistas usaram um caminhão de cimento e passaram 3 dias despejando 10 toneladas de cimento no formigueiro. Isso permitiu que todo o formigueiro se solidificasse, facilitando a escavação. No final, descobriram que o formigueiro se estendia 8 metros abaixo do solo e tinha uma área total impressionante de 150 metros quadrados. Este volume de trabalho é equivalente à construção de uma grande muralha da China. Devido à grande quantidade de trabalho, os cientistas até usaram escavadeiras para remover 40 toneladas de terra. A estrutura do formigueiro é extremamente complexa, com inúmeros túneis entrelaçados, estradas grandes e pequenas, e centenas de salas conectadas por esses túneis. Além disso, salas importantes, como as de defesa, têm guardas específicos. A variedade de salas é surpreendente, incluindo depósitos, salas de descanso, salas de atividades e até mesmo um lixão. É completamente uma cidade subterrânea de formigas. Estima-se que cerca de 100.000 formigas viviam nesta cidade subterrânea, com uma divisão clara de trabalho e cada uma cumprindo seu papel. Mas como as formigas projetaram essa cidade subterrânea? Qual é o papel do rei e da rainha das formigas no formigueiro? Hoje vamos falar sobre este super formigueiro. Para entender a verdadeira estrutura do formigueiro, uma pessoa encontrou um formigueiro de formigas de fogo à noite e despejou alumínio líquido a 1200 graus Celsius na entrada do formigueiro. O alumínio fervente matou instantaneamente as formigas de fogo adormecidas, e as formigas despertas não tinham para onde fugir, pois o alumínio alcançava todas as partes do formigueiro. Após um período de despejo, a entrada do formigueiro começou a desmoronar. Depois de esfriar, o formigueiro foi escavado. O alumínio solidificado revelou claramente a estrutura do formigueiro. Um grande bloco de mistura de alumínio e terra foi escavado e lavado com uma mangueira de alta pressão, revelando um formigueiro de alumínio. Os quartos do formigueiro, conectados por inúmeros túneis, formaram essa estrutura complexa. Este formigueiro de alumínio foi então montado em uma base de madeira e vendido como uma obra de arte. Embora as formigas de fogo sejam pragas que prejudicam a agricultura e o ecossistema, esse método ainda é bastante cruel. Muitas pessoas não sabem que as formigas são a segunda espécie mais complexa da Terra, depois dos humanos, dependendo da divisão estruturada do trabalho. Um formigueiro independente pode ter de milhares a milhões de formigas. Elas constroem formigueiros subterrâneos complexos, com uma divisão clara de trabalho e cada uma cumprindo seu papel. Esta grande sociedade é governada por uma única rainha, como uma cidade ou até mesmo um país humano. O principal componente de um formigueiro são as formigas operárias. As formigas operárias são a unidade básica da sociedade das formigas, divididas em fêmeas e machos. A maioria das formigas operárias são fêmeas, que, sob a regulação dos feromônios da rainha, não podem se reproduzir. Elas são a força de trabalho do formigueiro, responsáveis por coletar alimentos, cuidar das larvas e construir o ninho. Em tempos de guerra, elas são convocadas para lutar. As formigas operárias fêmeas constituem a maior parte da sociedade das formigas e são as que mais trabalham. Os machos são menos numerosos e aparecem apenas em períodos específicos, como a temporada de acasalamento. A principal tarefa dos machos é acasalar com as futuras rainhas. Um formigueiro geralmente tem apenas uma rainha. Antes de estabelecer seu próprio formigueiro, a rainha recebe 3 bilhões de espermatozoides dos machos e então começa a se reproduzir. Após a fertilização, os machos morrem. Pode-se dizer que os machos são apenas ferramentas reprodutivas, sem dignidade. A hierarquia do formigueiro é muito rigorosa. Normalmente, as formigas mais velhas e fracas são as que saem para procurar comida, enfrentando os maiores perigos. As formigas mais fortes trabalham dentro do ninho. Algumas formigas fracas são responsáveis por remover o lixo do formigueiro. Sempre que saem, as formigas podem encontrar predadores.
A principal tarefa das formigas operárias é construir o ninho, pois, à medida que o número de formigas aumenta, o ninho precisa ser constantemente expandido. Elas primeiro cavam grandes espaços subterrâneos e depois usam sua saliva para unir à terra. Quando seca, essa mistura se torna extremamente sólida. A estrutura básica do formigueiro se expande a partir do ninho da rainha, que é o centro. Isso é equivalente aos órgãos governamentais ou militares humanos em torno dos quais a cidade é construída. O ninho da rainha é o lugar mais importante e oculto do formigueiro, com muitas formigas guardando para evitar invasões de outras formigas ou predadores. A vasta rede de túneis é cuidadosamente projetada para ter ventilação eficiente e rotas de transporte ideais. É como se as formigas construíssem uma cidade, com os túneis funcionando como rodovias, estradas grandes e pequenas, sistemas de ventilação, áreas residenciais, agrícolas, industriais e armazéns. As formigas são conhecidas por serem insetos altamente sociais e trabalhadores. No entanto, pesquisas recentes mostram que há formigas preguiçosas no formigueiro. Embora a divisão de trabalho seja clara, com algumas formigas responsáveis por buscar comida, outras por cuidar das larvas, construir o ninho, limpar e defender, nem todas as formigas têm tarefas o tempo todo. Em 2015, cientistas usaram tecnologia de rastreamento por visão computacional e observaram que cerca de 20% das formigas pareciam estar ociosas ou preguiçosas na maior parte do tempo. Elas pareciam correr de um lado para o outro, mas sem tarefas específicas. Portanto, acredita-se que as formigas também podem ser preguiçosas ou desobedecer às ordens do formigueiro. No entanto, os cientistas descobriram que subestimaram a capacidade das formigas. Essas 20% de formigas preguiçosas têm um papel importante, semelhante ao design redundante em sistemas humanos. Ao adicionar componentes e funções redundantes ao sistema, é possível criar backups para partes críticas, reduzindo o tempo de falha e aumentando a confiabilidade geral do sistema. Essas formigas preguiçosas servem para substituir as formigas que trabalham intensamente, permitindo que descansem e mantendo a eficiência do formigueiro. Elas estão sempre em prontidão para lidar com emergências ou aumento repentino de trabalho. Este é um sistema social extremamente preciso, comparável à sociedade humana. A rainha é a alma do formigueiro. Ela é a única formiga capaz de se reproduzir e é a maior formiga do formigueiro. A rainha se reproduz acasalando com os machos. Em todos os formigueiros, há apenas uma rainha e não há rei, pois a rainha acasala com os machos, não com um rei. Apenas as rainhas de cupins acasalam com um rei, mas os cupins pertencem a uma ordem diferente e não são formigas. A reprodução da rainha é muito especial. Normalmente, há apenas uma rainha capaz de se reproduzir em um formigueiro. Uma rainha pode produzir bilhões de ovos durante sua vida, mas a maioria dos ovos não se desenvolve completamente e são consumidos como alimento. Quando o formigueiro atinge um certo tamanho, a rainha põe ovos especiais que podem se tornar futuras rainhas, conhecidas como formigas aladas. Essas formigas especiais, após amadurecerem, voam para fora do ninho e acasalam no ar, um comportamento chamado de voo nupcial. Elas acasalam apenas uma vez na vida. Após o acasalamento e a fertilização, a formiga rainha carrega bilhões de ovos fertilizados, suficientes para sua vida inteira de reprodução. Depois de cair no chão, a rainha escava sozinha um poço de vários centímetros de profundidade, chegando a cerca de 30 centímetros abaixo da superfície, onde cria uma pequena câmara de aproximadamente 6 centímetros quadrados. Este é o ninho inicial da rainha. Ela então começa a criar sua prole. Durante este processo, muitas rainhas são comidas por pássaros ou outros insetos, e apenas uma pequena parte das formigas operárias consegue se tornar verdadeiras rainhas. Portanto, a rainha deve correr contra o tempo. Durante esse período, a rainha come suas próprias asas e dá à luz a primeira geração de operárias. Essas operárias expandem o ninho, procuram alimentos e cuidam das larvas, ajudando a rainha a construir o império das formigas. No entanto, este processo é cheio de riscos, pois a criação da primeira geração de operárias depende totalmente da energia que a rainha carrega desde o nascimento. Vivendo em um ninho fechado, sem outras fontes de alimento,
A rainha deve controlar bem o tamanho da primeira geração de operárias, que geralmente são menores. Se a rainha acidentalmente criar operárias grandes ou soldados, os recursos limitados serão rapidamente esgotados, e o império das formigas fracassará. A rainha, como um empreendedor que começa do zero, deve aproveitar ao máximo cada recurso limitado, enfrentando grandes desafios. Depois que o ninho se estabiliza, a rainha usa feromônios, sinais químicos, para gerenciar todo o império das formigas. Ao seu redor, há operárias especializadas em transmitir feromônios. As operárias obtêm os feromônios lambendo a rainha e depois os passam para outras operárias através do contato com as antenas. Alguns feromônios podem se espalhar pelo ar, cobrindo todo o ninho e garantindo que todas as formigas possam perceber as ordens da rainha. Uma vez que a rainha emite uma ordem, o formigueiro começa a agir, incluindo novas rotas de forrageamento, sinais de alerta e estado de reprodução. No entanto, o formigueiro não é gerido apenas pela rainha. A principal função da rainha é a reprodução. O formigueiro é gerido pela rainha e pelas operárias, que liberam hormônios para controlar o formigueiro. Embora as formigas tenham cérebros, eles são muito pequenos, contendo apenas alguns milhões de neurônios. Em comparação, o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, uma diferença enorme. Mas por que as formigas ainda conseguem realizar comportamentos complexos comparáveis aos da sociedade humana? Isso se deve principalmente ao fato de que as formigas são altamente sociais, com neurônios cerebrais altamente especializados que suportam a percepção, movimento e comportamento social do grupo. Elas dependem da inteligência coletiva do grupo, como a rainha e as operárias que transmitem feromônios, para resolver problemas complexos. Todo o formigueiro, através da divisão do trabalho e compartilhamento de informações, pode responder às mudanças ambientais e desafios, funcionando como uma inteligência compartilhada. Embora a inteligência de uma única formiga seja limitada, milhares ou milhões de formigas juntas podem realizar comportamentos complexos. O sistema nervoso complexo e o comportamento social das formigas as tornam um dos insetos mais bem-sucedidos da Terra, sendo também os seres vivos mais numerosos do planeta. Estima-se que o número de formigas no mundo esteja entre 10 elevado a 16 e 10 elevado a 17, enquanto o número de grãos de areia na Terra é de 10 elevado a 23. Isso mostra o quão numerosas são as formigas. Assim como os humanos, as formigas também travam guerras, e essas guerras são muito semelhantes às guerras humanas. As guerras de formigas geralmente envolvem competição por recursos, defesa de território e status social. No formigueiro, a posição da rainha é muito importante, mas às vezes há várias rainhas potenciais, cada uma com suas operárias leais. Para garantir quem será a nova rainha, as formigas travam guerras internas. A vencedora se torna a nova rainha. Entre as operárias, também há competição por status social, que às vezes se transforma em guerra para garantir uma posição elevada no formigueiro. As guerras de formigas não são apenas internas, mas também contra outras formigas e insetos. Durante a guerra, o formigueiro geralmente coloca as formigas mais fracas na linha de frente e as mais fortes na retaguarda. As formigas mais fracas são rapidamente consumidas, mas também desgastam o inimigo. Formigas-soldados maiores entram em ação em momentos críticos, como unidades de elite humanas. Há também operárias responsáveis pela logística, reparando túneis desmoronados ou transferindo feridos, semelhante às unidades de apoio humano. Taticamente, as formigas bloqueiam os túneis dos invasores para impedir a entrada no ninho, semelhante às estratégias de defesa humana. Algumas formigas usam iscas para atrair inimigos e depois realizam emboscadas, semelhante às táticas de extermínio humano. Mais impressionante, o lado vencedor pode capturar muitas operárias inimigas para trabalhar em seu ninho. Elas também invadem o ninho inimigo, matam a rainha e capturam as larvas, que crescem e se adaptam ao novo ninho, cumprindo suas funções. Após a guerra, as formigas limpam o campo de batalha, removendo corpos e detritos para garantir a segurança do ninho, semelhante ao comportamento humano de limpeza do campo de batalha. Pode-se dizer que as guerras de formigas são muito semelhantes às guerras humanas em termos de escala, estrutura e táticas. Por fim,
A sociedade das formigas e a sociedade humana têm muitas semelhanças. Um pensamento assustador é que, se existirem civilizações avançadas, elas podem ver os humanos da mesma forma que vemos as formigas. Assim como observamos as formigas, essas civilizações avançadas podem observar os humanos na Terra. A Terra é como um formigueiro, e nossa exploração do universo é apenas o começo. A galáxia pode ser uma floresta desconhecida, e o universo inteiro é para nós o que a Terra é para as formigas, um lugar que nunca poderemos explorar completamente. A Terra é o nosso formigueiro, e esperamos que um dia não haja um grande balde de cimento ou alumínio derramado sobre ele.